Graça e paz, igreja, amém? Amém. Hoje eu vou falar de piedade, mas assim, de acordo com o sofrimento. Então a ideia é o seguinte, irmãos: a piedade diante do sofrimento que eu quero que vocês compreendam, não é do sofrimento dos outros, é o seu próprio sofrimento. Piedade, eu tenho para dizer para vocês, é no sentido de sofra, mas sofra de forma santa, de forma piedosa, bíblica, sem pecar. Porque quando sofremos, incrivelmente somos tentados a pecar também. Somos ou não somos? Quando a coisa dá errada, às vezes sobe aquela mansidão, porque as coisas fugiram do controle. Foi ou não foi? Puxa vida! Aí tem irmão que tem que dominar a boca para não falar um palavrão, o outro já tem que se segurar para não jogar, o outro já tem que... Cada um tem a sua forma de sofrer. E o que eu estou querendo dizer aqui é que temos que sofrer da forma bíblica e piedosa, e não pecaminosa. Não é fácil. Abram em Êxodo 4:11, só para vocês terem uma ideia. E diante desse cenário humano de tanta tristeza e dor, como o crente deve se portar? Com Êxodo 4:11 eu quero dizer para vocês é que nem sempre aqui saberemos todos os porquês do nosso sofrimento. Nem sempre teremos as respostas. E o Senhor disse lá em Êxodo: quem deu a boca ao homem, quem fez o surdo ou mudo, quem lhe concede vista ou torna cego, não sou eu o Senhor? Então, queridos, Deus disse isso aí e nem explica o porquê. Nem sempre teremos todas as respostas. E tem até uma música que, no passado, que o pessoal cantava, os mais antigos, que o crente está sempre sorrindo mesmo quando não dá. Tem que estar sempre sorrindo, entendendo no Senhor. Então, como resolver essa questão dos problemas? As pessoas pensam, não, eu vou resolver o meu problema, se funcionar, tá bom. Funciona ou não? Olha, não há garantias para resolver todos os problemas da nossa vida. Eu nem sei se com a palavra que virá hoje à noite, o seu problema será resolvido. Eu não sei. Aliás, eu nunca sei, né, quando a gente vai ajudar algum irmão. Eu só oro. Falou, Senhor, está aqui um irmão com um problema, e eu nem sei se eu vou conseguir ajudá-lo nesse problema. Mas eu sei que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e pode nos ajudar. Então não há garantias. E uma coisa é certa: o sofrimento está presente no mundo por conta do pecado. Então, se você tem uma vida cristã, simplesmente você está dentro deste mundo sofredor. E esse estilo de vida cristão, por estar nesse mundo sofredor, vai fazer um peso maior ainda sobre a sua vida, por conta desse sistema mundano. E eu tenho aconselhado muitas pessoas sobre os seus problemas, seja de alma, de espírito, quer que seja aí o interior do homem, de muitos cristãos, e eu não pude deixar de observar que muitas das formas que o pessoal tem buscado para resolver os seus problemas e compreender as questões da vida e das lutas interiores delas mesmas, estão alicerçadas simplesmente em cima de isso funciona, isso não funciona. Então as pessoas usam técnicas para sair dos seus problemas, e está em cima daquela peneira, funciona, não funciona, para resolver. Mas nem sempre é assim, e não é isso que a Bíblia ensina. Eu sei que se uma pessoa está sofrendo muito, eu posso dizer para ela, olha, você é muito especial, e pode funcionar. Eu posso dizer, a culpa é do outro, e pode funcionar. Posso dizer, a culpa é da doença, a causa do problema é o seu chefe. Posso dizer, olha, essa questão aí é por conta do seu pai, isso aí é por causa da sua mãe, isso é por conta do seu marido, isso é por causa da sua esposa, isso são os seus filhos. Mas eu quero que vocês entendam que, uma vez sendo servos de Jesus, o que tem que ser considerado durante aquele sofrimento é a seguinte questão: a quem estou adorando neste sofrimento? Qual é o meu pensamento fundamental?
porque a sua forma de lidar com as questões da vida revela justamente a sua teologia, a sua forma de entender Deus, a sua compreensão à luz das Escrituras, a sua visão da fé, a sua compreensão e a sua fé no Senhor. Você pode não admitir, você pode nem perceber, mas é uma expressão. Quando conhecemos Deus, não adoramos ou amamos quando tudo vai bem. Não, é no meio do sofrimento. Quando conhecemos Deus, mesmo em meio às dificuldades, em meio às dores, pouco importa se assim vai dar certo ou assado vai dar errado. Olha, isso aí perde completamente a importância, porque afinal de contas, o que importa, o seu pensamento, você deve estar concentrado não em você mesmo, mas naquela questão, como Deus está sendo glorificado. É isso que importa. E o resultado esperado não é a solução do problema. O resultado esperado não deve ser a solução do problema no primeiro instante. O que deve ser esperado é o seguinte: estou permanecendo na fé? Ainda estou com meu Deus? E por permanência eu quero dizer o seguinte: perseverança. Perseverança. O nome de Deus é glorificado em nós em meio àqueles problemas, porque eu lembro, irmãos, eu sei dos problemas que eu passei e como Deus foi glorificado. Nós vemos nas Escrituras. Foi naquele sofrimento de Estevão, com pedras de todos os lados. O problema de Estevão foi resolvido? Não. Mas o que importa? A mensagem dele chega até hoje nas nossas vidas, porque Deus foi glorificado naquele sofrimento. 1 Coríntios 15, versículos 57 a 58, Paulo diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Pelo que a gente está sendo abalado agora? O que é que está te abalando, irmão? Se você está meio abalado, verifique a sua firmeza no Senhor. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Mas por vezes, eu não sei porquê, e eu nem quero entender isso agora, eu não vou estudar isso, é quando estamos abalados que não queremos nos dedicar à obra do Senhor. Ah, estou tão mal que eu não vou nem na igreja. Hã? Eu estou tão mal que eu não consigo nem ajudar o meu irmão. Como? Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Não que você não deva querer o alívio da situação, o alívio do seu sofrimento. Você pode querer. Eu não estou querendo tolir isso de vocês. É próprio querer, é legítimo querer que um sofrimento passe, é legítimo querer que uma dor passe. Tudo bem. Mas até mesmo este alívio em si pode ser um ídolo na sua vida. Mas até mesmo este alívio em si pode ser um ídolo na sua vida. Ter alívio não é o problema. A questão aqui é o quanto você deseja este alívio. E às vezes esse alívio é tão grande que ele passa do tamanho de Deus no seu coração. Que é o seu ministério. O seu ministério é correr atrás do seu alívio. Que é a sua vida. O seu alívio é a sua salvação. O seu alívio é o seu testemunho. O seu alívio é o sentido da sua vida. O seu alívio é a esperança da sua existência. E Deus? Deus é o seguinte, eu estou orando para Ele poder resolver essa questão. Entendem a dimensão sutil?
Então você resolve fazer jejum por conta desse alívio. Você resolve orar 2 Pai Nossos para ver se resolve esse alívio. E chega. Mas glorificar a Deus não é o propósito. Tudo, irmão, seja o sofrimento, seja a questão é o seguinte, o que importa, você está desfrutando de Deus agora? Você ainda continua a se deleitar no Senhor? Você continua a glorificar a Deus? E dizer que Deus é grande? Ou tudo isso está voltado para o ídolo chamado alívio? 1 Coríntios 10, 31. Abra aí. É uma alternativa e vocês conhecem isso. Diz aí: assim, quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Até mesmo este alívio, isso que você deseja, esse sonho, esta realização, até isto tem que ser para a honra e glória do Senhor. Você está querendo mais de Cristo ou mais da satisfação pessoal? Você está querendo o quê? Mais do objeto do seu desejo? Você está querendo muito mais do seu conforto e segurança? E por vezes você está querendo usar Deus ou Jesus como um gênio da lâmpada para a realização da sua questão número 1 da sua vida, que é a realização do seu desejo chamado alívio? O desejo mais intenso e mais legítimo de um cristão deve ser honrar e glorificar a Deus, mesmo que isto lhe custe a vida. Talvez no fim do sofrimento da dor, das contas, da enfermidade, de ficar sem casa própria, talvez aquele sofrimento do corte no orçamento, das constantes de ser mandado embora ou não, do risco da demissão, talvez tudo isso não passará, porque você ainda não entendeu o que é Deus na sua vida e quem Ele deve ser. E Deus está usando isso para você compreendê-lo melhor e colocar Ele no lugar mais importante da sua vida. E nisso tudo, o que importa? É resolver esses problemas? O que importa nisso tudo é o quanto você ainda é dependente do nosso Senhor Jesus Cristo. Depende de Cristo Jesus. E depender de Cristo Jesus, este é o foco em todas as áreas da sua vida. Ah, mas eu preciso do Senhor. Preciso de Ti, Senhor. Sim. Está sofrendo, você vai precisar cantar isso. Vai precisar declarar isso, e isso ainda é uma declaração de fé, e isso ainda é uma declaração de confiança. Eu preciso do Senhor, e isso não passará até que venhamos morar com Ele eternamente, faz parte da existência. Sempre será necessário, preciso de Ti, Senhor. Por quê? Porque estamos no mundo, e estamos sem Ele, e aqui é sofrimento. E se você aí no seu canto, fechar os seus olhos e lembrar daquela passagem de Deus ali, de Paulo falando, e o Espírito Santo, da mesma forma que falou com Paulo, vai falar com você. No meio daquela dor de Paulo, daquele sofrimento, foi dito a ele: a minha graça te basta. Foi para Paulo, também é para nós. Então, sofra certo. E porque eu vou dizer, sofrer certo, com o espírito errado é difícil, você vai pecar. Então, a piedade diante do sofrimento não é para qualquer um, é para o crente. Até no seu sofrer, Deus tem a lhe ensinar. Como? Como sofrer. Como sofrer, Ele quer lhe ensinar. Vamos para um sofrimento pecaminoso aí. Lucas 29, de 22 a 23.
Diz assim, Senhor Jesus, e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos. Rejeição, sofrimento. Pelos chefes, pelos sacerdotes, pelos mestres das leis, e seja morto, e ressuscite no terceiro dia. E Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus sofreu, e não foi porque pecou, porque ele era perfeito. Então eu lhes digo, ainda que você seja perfeito nessa terra, e não será, você sofrerá. Não há como escapar disso. Jesus, sendo perfeito, de forma santa, ele sofreu. E nós? Somos imperfeitos? Ainda sofremos por conta do nosso pecado, por sofrermos de forma pecaminosa. O princípio de morrer para o mundo não se aplica apenas aos pecados óbvios, mas também aquela tentação interior que temos da cultura do sucesso, da fartura material, dos adjetivos feministas que estão aí, o empoderamento ou da influência, da comparação, das curtidas, da visualização, do vitimismo ou do reconhecimento. Isso tudo são coisas pecaminosas e que geram sofrimento. E, portanto, é um sofrimento pecaminoso. E carrega a vida da pessoa de dor. E também temos que dizer não a estas questões, a estes valores. Essa forma de sofrer pecaminosa. E é tentador. Somos atraídos a isso. Sofrimento pecaminoso, mais do que o sofrimento em si, ele oprime o indivíduo. O sofrimento piedoso, por outro lado, nos santifica em Cristo. Entendam, sofrer por conta de uma casa melhor, carro mais novo, um bairro melhor, um ministério mais relevante, desejar coisas não é um erro, não tem problema. Não são erradas em si mesmas essas coisas. Mas, se este tipo de pensamento toma o seu dia, toma as suas orações, enche o seu coração, é o propósito da sua vida e da sua existência, isso que é neutro, tornou-se pecado para você. E vai resultar em grande sofrimento. E é um sofrimento pecaminoso. E o afastará cada vez mais do Senhor. Olha aí, sem falar daqueles que brigam com Deus por conta dos seus desejos. E dizem, não, tem que brigar mesmo, porque Deus sabe o que está no meu interior. Por isso eu brigo mesmo. E eu vou aconselhar vocês. Abram Isaías 45, versículo 9. E vocês vão ver muitas vezes isso, vão ver. E vão ouvir. Não, tem isso mesmo. Mas se vocês querem andar pela palavra de Deus, eu não posso dizer à minha igreja, olha, eu digo, a Bíblia diz. Isaías 45, 9 diz, ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, ele não tem mãos? Ou Isaías 45, 11. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito das coisas vindouras. Você me pergunta sobre meus filhos e me dá ordens sobre o trabalho de minhas mãos? Eu decreto. Oh, Jesus amado. Você pode decretar você mesmo, mas você não pode decretar que Deus vai fazer. Isso é Isaías 45, 11. É bonito. E eu vou dizer para você, o decreto dá certo? Dá certo. Às vezes dá. Mas glorifica a Deus pelo que vemos pela palavra? Não. Decrete sobre você mesmo, mas não o que o Senhor tem a fazer.
Deus sabe do seu sentimento. Ele sabe da petulância que há no seu interior. Mas, Senhor, me perdoe o que eu estou pensando, o que eu estou desejando, o que eu estou querendo impor. Pai, me perdoa por essa falta de noção. Irar-se, irmãos, contra o Senhor é uma completa insanidade, é uma loucura. E há um caminho, arrependa-se disso. Lucas 9, 22 a 23, diz: é necessário que o Filho do Homem primeiro sofra muitas coisas, seja rejeitado, seja morto. E Jesus dizia a todos: tome a sua cruz e siga-me. Tem sofrimento, ainda tem cruz. Lutero disse que abraçamos a teologia da cruz e não a teologia da glória. Como Cristo, de forma imperfeita ainda. Irmãos, seremos destituídos, sofreremos, seremos rejeitados, caluniados, abandonados, marcados. Jesus foi perfeito e sofreu, e você, imperfeição da vida, não quer sofrer? A cruz que carregamos, dores, sofrimentos, essa mensagem da cruz deve ser usada para a santificação. E José, naquela época, lá em Gênesis, no início, compreendeu isso. Ele compreendeu bem o que o sofrimento podia fazer na vida dele. E o poder do sofrimento, quando usado dentro da vontade de Deus, com um sofrer piedoso, como José teve. Antes de Cristo, ele entendeu tudo isso. Ele foi rejeitado pelos seus familiares, foi jogado dentro de um buraco, foi injustiçado no seu trabalho por meio de calúnia, foi esquecido dentro de um cárcere, os amigos não lembraram dele, e nisso tudo, como ele sofreu? Brigando com Deus, protestando, decretando: eu decreto que serei príncipe na terra do Egito. Sofreu piedosamente. Mas o pessoal gosta de olhar só o sucesso de José. Irmãos, o sucesso de José não está em ele se tornar governador. O sucesso foi ele atravessar aquele deserto de sofrimento e viver piedosamente, de forma que glorificou o Senhor. E José não fingiu que não sofreu. Gênesis 5:20 diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Não negue o seu sofrimento. Eu não estou falando aqui para você ser um positivista. Não, diz que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Não espere sorrir, chore quando doer. Não finja que não está tudo bem. José não negou aqui, diante dos seus irmãos: não, o que vocês fizeram está tudo bem. Não, ele chamou o quê? Vocês fizeram algo mal. Foi ruim o que aconteceu, foi ruim o que vocês fizeram. Diga exatamente o que está acontecendo. Mas confie no Senhor, como ele disse aqui, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Entenda, irmãos, ainda hoje há sofrimentos nas nossas vidas, que Deus quer trabalhar nos nossos corações, para que eu e você venhamos a ser mais piedosos, para que muitos venham a conhecer Deus e salvar-se. Talvez não da fome física, como na vida de José, mas por meio do seu sofrimento, Deus vai usá-lo para encontrar alguém, para ajudar alguém,
Para este alguém falar: eu entendo Deus quando eu olho a sua dor agora, eu entendo Deus quando diante desse sofrimento você ainda é piedoso, a fé que você tem é inabalável. E se esse homem for para o céu, glória a Deus, seu sofrimento glorificou ao Senhor. Concluindo, irmãos, desapegue. Nos agarramos a esta vida com todas as nossas forças, queremos isso. Somos desesperados por família. Entenda, aprenda, não esqueça, estamos numa missão, sob orientação do Senhor, sobre as orientações do nosso Senhor Jesus. E como Ele devemos estar dispostos a morrer. Abra mão e deixe Deus tomar tudo de você. Já cantaram aquele "tudo entregarei"? Oh, mentira, né, irmãos? E a gente canta, né? Se não for mentira, não, eu canto como: Senhor, me dá esse espírito de entregar tudo, amém. Mas quando Deus toma ali a saúde, toma alguém, e aí? Eu quero de volta o que é meu. Ué, peraí, como é que canta essas duas coisas? Oh, Jesus, tem misericórdia. Quando presos em nossas lutas e sofrimentos, o que é necessário? Conhecer Cristo num primeiro instante, que Ele é a fonte da vida, que Ele é a fonte do consolo, que Ele é a fonte do perdão, que Ele é a fonte da esperança, e que é algo muito maior do que os seus olhos podem ver. Agora, há sofrimentos que são por conta de disciplinas do Senhor. 2 Coríntios 7, de 9 a 10 diz: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Tá, sob disciplina também tem, porque Paulo tinha disciplinado. Mas a tristeza que há no seu coração, se esse sofrimento Deus permitiu, Ele quer que você também aprenda. Porque a tristeza, segundo o mundo, produz o que, irmãos? Morte. E quantas pessoas se matam? Quantas pessoas matam os outros? Está na Bíblia. Por quê? Porque não sabem passar pela tristeza como o Senhor deseja. Não sabe sofrer como o Senhor Jesus. É uma tristeza pecaminosa, destituída do conhecimento de Deus, da compreensão do Senhor a respeito da vida, da salvação, da eternidade, da dor. E o fim? Morte. Morte. Vejam que a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Aí você começa a glorificar o Senhor. Que dedicação, que desculpas, que indignação com as coisas do pecado, né? Que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça nascido no interior de vocês. É isso que Deus quer produzir. O chamado de Cristo envolve viver, sofrer e morrer, mas tudo isso de forma diferente que o mundo ensina. 1 Pedro 2,21 diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Siga os passos de Jesus. Chamados para Jesus, sim. E se você vai seguir os passos de Jesus, você foi chamado para sofrer como Jesus também. Mas todo mundo só quer ser filho do rei, não quer sofrer, né? Precisamos aprender a orar: Senhor, está doendo, está horrível, como eu gostaria que isso passasse. Contudo, Deus, que essas tribulações, de alguma forma,
me faça mais próximo de Ti. Que eu tenha experiência sobrenatural com o Senhor. Que eu venha me unir mais ao Senhor. Ou como diz aquele livretinho do John Piper, né? Não desperdice o seu câncer. Ele escreveu porque ele teve câncer. E ele escreveu antes de entrar para a sala de cirurgia. Não desperdice o seu sofrimento. Aproveite para se unir mais ao Senhor. Olhem sempre para a sua vida, para as suas dores, para os seus sofrimentos, pela perspectiva da eternidade. 2 Coríntios 4, de 16 a 18 diz: por isso não desanimamos. Por quê? Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, e o sofrimento desgasta a gente, não desgasta? A gente envelhece, cabelo branco nasce, fica com ruga, é ou não é? Emagrece, o couro fica surrado, tem gente até esticando o rosto já, não adianta, já vi, sofreu. Sofremos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O que importa, se eu estou ali passando por aquele sofrimento, é que o meu interior esteja cada dia se aproximando mais da natureza de Jesus Cristo. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por pior que seja a sua dor, ela é transitória. Por pior que seja o seu sofrimento, ele vai passar. Agora, para você fazer um diagnóstico. Quando perdemos algo, é incrível, quando a gente perde algo, é que se evidencia onde estão os nossos fundamentos, onde é que a nossa vida está alicerçada. É que você tem a percepção o quanto aquilo te afetou ou não. Que você consegue ver se a sua identificação está mais com as coisas eternas, Jesus Cristo, ou com o mundo à sua volta, com as coisas mundanas. É que você consegue ver se você está mais semelhante a Jesus Cristo, ou se você está intimamente ligado às coisas presentes, ao tempo presente. É quando a gente perde o trabalho que a gente percebe quem é Cristo na nossa vida. É quando a gente perde a saúde que entendemos o quanto andamos com Deus. É quando morre-se um parente que vemos o quanto Deus é verdadeiramente o nosso consolo. É quando está tudo errado, é que vamos compreender quem realmente é a nossa esperança. E como catástrofes naturais, perdas de bens, perda de saúde, é quando o sofrimento desaba sobre a nossa cabeça, ali, que você entende que muitas das vezes, você e as suas forças não são suficientes para evitar aquele desmoronamento. É quando um telhado cai sobre a sua cabeça que você vê, eu não sou nada, eu não tenho força nenhuma, eu não consigo mudar isso. Então, é lá, em meio àquele pó, às cinzas, dos escombros, por vezes você está sozinho, só você e o Senhor, fraco, dolorido, que você deve lembrar, em 1 João 2,16, 17, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, os desejos dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo, a cobiça, os seus desejos, tudo isso passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor, este sim permanece para sempre. Agora, se estes versos não estiverem no seu coração, qual é a voz que vai gritar na sua mente? E esse é o momento de, como Jó, matar mais a sua carne,
esses desejos mundanos, essas preocupações do presente momento. E gritar e proclamar com temor e tremor o que ele disse lá em Jó 21, 21, 22, que ele disse: olha, é o seguinte, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou em nada culpou a Deus. O que importa é isso, não pequem no seu sofrimento. Isso é um sofrimento piedoso, e é isso que Deus espera de nós. E sofrendo desta forma, glorificamos a Deus, testemunhamos ao mundo. Permita que Deus tire essas coisas de nós, irmãos. Tome posse da disposição de morrer para o mundo e tudo que nele há. Isso é entregar a vida para Jesus. O pessoal quer entregar a vida para Jesus, mas não quer morrer. Morrer para o mundo e nascer para Deus. Não tem como você morrer para o mundo e não nascer para Deus. Não tem como você querer viver para o mundo e querer viver para Deus. Colossenses 3 diz assim, 1:3 e o versículo 5. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Volte-se a mente para lá, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. O quanto você tem mantido os seus pensamentos nas coisas do alto? Eu não estou dizendo que você não tem que pensar no seu trabalho. Pense. Mas quando não, mantenha o seu pensamento nas coisas do alto. E não nas coisas terrenas. 3. Por quê? Pois vocês morreram para o mundo. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância, que é a idolatria. Obedeça aos mandamentos do Senhor, custe o que custar, ainda que haja dor. E quando nos rendemos a essas concupiscências dos olhos, esses desejos, invejamos, fazemos orações com motivações carnais, terrenas, invejosas, e sofremos, sim, mas de forma pecaminosa. Eu lembro de uma oração pecaminosa aqui, e todo mundo prega como se fosse uma bênção. Eu vejo como uma misericórdia de Deus. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Olha a expressão de inveja. Pedindo lá para o pai, para o marido. E sofre por conta da inveja. É legítimo o sofrimento? Sim. Mas não sofra com inveja. Isso é um sofrimento pecaminoso. Um sofrimento destituído de piedade. Cuidado com as coisas lindas e maravilhosas da terra, porque Deus criou. Porque ainda que sejam lindas e maravilhosas, e Deus deu realmente a terra para o homem governar, cuidar, multiplicar e fazer essas criações que vocês estão vendo aí, cuidado para não fazer delas o seu reino. Cuidado, irmãos. E essa raiva que por vezes no coração de alguns brotam em relação a Deus é simplesmente uma evidência do seu amor pelo seu reino próprio, que foi destituído, um reino completamente à parte de Deus. E se você é crente ou não crente, o problema, o sofrimento, a questão não é o seu vício,
o seu sofrimento, a sua depressão, o seu desemprego ou a dor. A sua razão para melhorar não deve estar num primeiro instante alicerçado na saúde, na vida social, no equilíbrio familiar, no reconhecimento. Não, nem mesmo esse alívio em si, que não está errado querer, deve ser a sua motivação fundamental. A motivação, num primeiro instante, deve estar na seguinte proposição: devo me ajustar ao Senhor Deus. E quando a nossa relação com Jesus é abalada, sofremos pecaminosamente. E como diz 1 Pedro 3,17, a questão não é se você vai sofrer ou não, você vai sofrer. Você está na terra, é um mundo caído, pecaminoso. Jesus perfeito sofreu, nós imperfeitos sofreremos. E aí Pedro diz: então é o seguinte, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que sofrer por fazer o mal. Não é se vai sofrer ou não, é como sofremos. Abrir a porta da igreja, aceitar Jesus como Senhor, não é sumir ou sair ou extinguir o sofrimento, é mudar a perspectiva sobre a dor. Atente para o seu sofrimento, para que ele não seja uma expressão de pecado. Se não é, glorifique a Deus por meio dele. Siga em frente em direção à maravilhosa luz do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Seja perseverante na fé, até que Ele venha. Amém? Oremos, vamos colocar de pé? Curva a sua cabeça, comece a pensar na sua dor, no seu sofrimento que aí está. E comece a: Senhor, o que eu ouvi aqui, quero que mude isso no meu coração. Confesse o seu pecado, confesse a sua dor, confesse o seu sofrimento. Arrependa-se, se você em algum momento brigou com Deus. Peça perdão. Senhor, ajude-nos a não nos surpreendermos, ó Pai, com o fogo que vai surgir entre nós para nos provar. Com aquela chama, ó Deus, que por vezes vamos compreender como algo estranho acontecendo, mas não é, porque esse mundo é de dores e sofrimentos. Pai, eu oro por mim, pelos irmãos aqui presentes, aqueles que nos assistem. Enche-nos, ó Senhor, o coração da alegria do Senhor Jesus, e à medida que vamos avançando e participando do sofrimento, como Jesus Cristo participou, em perfeição, em vitória, vencendo o pecado, ó Pai, que venhamos sofrer como Ele. E eu sei que sofrendo assim um dia, essa glória nos será revelada, ó Pai. Senhor, do céu o Senhor Jesus Cristo voltará, e que essa seja a nossa esperança nas dores. Quando os mortos ressuscitarem, Pai, vamos exultar com grande alegria, bendita a volta do Senhor. Oh Senhor, que isso venha encher os nossos corações de alegria e de esperança, e contemplar o que Estevão viu ali em meio à dor, piedosamente intercedendo por aqueles que os atacavam. Ah Deus, ajude-nos a ser assim, para a honra e glória do Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém? Amém. Irmãos, em Efésios 1, de 17 a 19, uma palavra para vocês. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes deu espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados,
a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, em nome de Jesus. Que isso seja revelado, que isso seja realmente um estribo, uma segurança, um alicerce nos dias maus da vida de vocês. Amém? Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação pela palavra, pelo Espírito, seja conosco hoje e eternamente. Amém? Vão na paz, que Deus os abençoe. Amém e amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!